Olá, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez aqui, Pastor Flávio de Andrade. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo no meu canal. Você que está me encontrando agora, através da minha esposa no Instagram. Ela comunicou a vocês o meu link e vocês são bem-vindos aqui também. Aleluia, sejam edificados na sua vida, porque este é o propósito de Deus, fortalecer a igreja através dos dons espirituais. É o assunto da história de um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero passar para vocês, neste vídeo, algumas experiências que marcaram a minha vida. Muitas delas eu não me lembro. Preciso que o Espírito Santo traga até a mim para que eu possa lembrar. Mas enquanto eu vou lembrando, teve um dia desse que eu não conseguia nem dormir, porque o Espírito de Deus estava me lembrando, coloca isso, coloca aquilo outro. Eu tinha que levantar para escrever, para me não esquecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, E nós iremos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 1, é um texto muito comprido e nós vamos falar pausadamente. Então diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Deus é um Deus de comunicação, Deus é comunicativo, Deus não é mudo, Deus fala. Aleluia, que maravilha, não é? Nós temos um Deus maravilhoso, que tem prazer de se comunicar com os seus filhos. Aleluia. E fique sabendo, o que Deus for realizar como bênção na tua vida, aquela bênção que Deus colocou ali, e disse: essa bênção é para você. Primeiro, ele vai passar a tua vida numa triagem. Não pensa que vai ser fácil, não. Você precisa ser avaliado. Ele passa você numa triagem. Glória a Deus. E nesta triagem, ele vai avaliar a tua vida, a tua pessoa, para ver se você é merecedor da tal bênção que você necessita. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que precisarão se arrepender, como nós falamos no vídeo, um dos vídeos anteriores aí, aquela mulher que morreu de tuberculose porque ela não quis perdoar a sua irmã. Aleluia! Todos nós precisamos nos arrepender, mas existem pessoas que para alcançar uma cura, um milagre, uma libertação, precisa se arrepender dos seus pecados. Aleluia! Para ser curado, para ser liberto. Mas na verdade todos nós precisamos nos arrepender, nos converter para entrar no reino dos céus. Então, como estava falando, Deus é um Deus comunicativo. E para você muitas vezes alcançar aquela cura, aquele milagre na tua vida, você precisa se arrepender. Deus passa você numa triagem e vai ver lá o que você tem feito, se realmente você é justo. Aquele que é justo, não significará que ele não vai passar por uma provação. Ele pode passar por uma provação, porque nós vemos que Jó era um homem justo, um homem íntegro, E Deus deixou que Satanás assaltasse a Jó. Deus permitiu isso, porque Deus tinha um projeto de abençoar, dobrar as bênçãos na vida de Jó. Então, quando você estiver sendo provado, meu irmão, dá glória a Deus. Dá glória a Deus e procura entender o porquê daquela situação. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, nós vemos aqui que as línguas estranhas são mistérios de Deus. Aleluia! Não é? Na Igreja Batista eu aprendi que essas línguas são línguas, o inglês, o francês, o holandês, e o espanhol, o português. É assim que eles ensinavam lá. Mas você vê aqui que o versículo 2 está falando que
essas línguas, você está falando em mistério com Deus. Eu entendo que muitas das vezes que eu não soube orar, o Espírito Santo de Deus manifestou em mim através de línguas estranhas. Quantas das vezes eu orei em línguas, 15, 20, meia hora em línguas estranhas. E quanto mais falava em línguas estranhas, mais o poder de Deus se manifestava na minha vida. E eu entendi, eu estava falando em mistério com Deus, eu não sabia o que eu estava falando, né? E diz mais: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, quer dizer, a língua estranha a igreja não entende, só Deus entende. Então a profecia edifica mais a igreja do que as línguas estranhas. Línguas estranhas não é para você ficar falando na igreja e a igreja ficar muda para ficar ouvindo suas línguas estranhas, não é? Bom, se tiver no momento de um grande clamor na igreja e muitos falarem línguas, não tem problema, né? Ninguém fala em língua, ninguém pode falar em língua interrompendo a pregação que está sendo realizada naquela hora, né? A mesma coisa, uma profecia não interrompe uma pregação. Quer dizer, o profeta, aquele que profetiza, ele tem que aprender a se controlar para entregar uma profecia, ter um momento certo para entregar a profecia. Então ele diz aqui, ó, o que fala em outras línguas, assim mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, tá vendo? Eu falando em língua, eu edifico o meu espírito, quer dizer, eu fortaleço o meu espírito, trago conhecimento para o meu espírito, e conforme o meu mandar e a minha comunhão com Deus, essas coisas vão ser reveladas para mim. Quantas coisas vêm sendo reveladas para mim, mas alguns dias atrás eu falei em línguas, e não teve interpretação, mas o Senhor trouxe a revelação ao meu espírito. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar para que a igreja receba edificação. Então, a profecia é que edifica a igreja. Se você fala em línguas e não sabe interpretar, não vai edificar a igreja. Mas se você fala em línguas e buscar o dom para interpretar as línguas, isso sim vai trazer edificação para a igreja. Uma certa vez, alguém chega para mim e diz assim: pastor, o senhor pode fazer uma visita a uma senhora? Era uma senhora granfina, muito graúda no dinheiro. Eu falei assim: olha, irmão, eu não sei se eu posso ir lá visitar essa pessoa. Eu vou orar, tá? Deixa eu sair para amanhã, porque eu tenho que orar e eu não vou lá sem jejuar. E eu me lembro que passou um dia. E aí ele entrou em contato comigo, eu falei assim: irmão, já sei, eu não posso ir. Não posso ir lá visitar essa senhora. Diga para ela, se ela quiser a minha visita lá na casa dela, que ela manda um táxi aqui na minha casa para me buscar. Porque Deus não está deixando eu ir lá assim, não. Se ela quiser realmente que eu vá lá, né, que ela traga o táxi. Me lembro, agora estou me lembrando também, que eu não falei isso com o irmão, não. Eu falei para a pessoa que me parece que foi eu que liguei para ela. Isso, eu estou me recordando agora, porque já faz muitos anos. Que eu liguei para ela e falei assim: se vocês querem que eu vá e fazer a oração, vocês vêm me apanhar aqui com um táxi, sei lá. Tem um chofer, tinha dinheiro, podia muito bem aqui vir me pegar, mas não era eu. O Espírito de Deus falou comigo para mim proceder assim. Sempre procurei ser dirigido pelo Espírito de Deus, e Deus sempre me manteve informado nessas situações. Eu não faço as coisas de mim mesmo, eu deixo que Deus me oriente e me dirija. E não houve resposta. Ah, tá bom, desligou o telefone, tudo bem. Passou dias, passou meses. Um dia, o irmão que falou comigo falou assim: ah, pastor, eu queria falar
contigo. Você não falou com fulano de tal, aquelas coisas assim. Ah, eu e ele fomos lá visitar a mulher. Nós fomos lá, oramos por ela. Chegou no outro dia, soubemos da notícia que a mulher tinha morrido. Tá vendo? A mulher morreu. Se ela abrisse o coração, né? Talvez através de mim, talvez a bênção estava através de mim. Esses dois irmãos foram lá, oraram por ela e a mulher morreu no outro dia. Entrou em coma e morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma pena, mas Deus conhece os seus. Orgulhoso não entra no céu, não. Orgulhoso não entra no céu, não. Você pensa que você é alguma coisa? Nós não somos nada. Nós somos pó e cinza. Continuaremos pó e cinza. Você só vai deixar de ser pó e cinza quando você entrar lá no reino dos céus, lá na glória. Aí você não vai ser mais em pó e cinza, você vai ser glória. Você vai ter um espírito glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Passo para você essa experiência para que você veja o quanto Deus é comunicativo. Versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis? Se não vos falar por meio de revelação da ciência, da profecia ou de doutrina. Então, você vê, se eu falo em língua para você, o que vai aproveitar? Se eu não vos falar por meio de revelação, daquilo que Deus manda eu falar, revela para mim, Ele revela o meu espírito. Eu sempre ensino que ouvir Deus nós não ouvimos pelo nosso ouvido, o ouvido espiritual está aqui dentro. Ó. O ouvido espiritual se chama espírito. Se o teu espírito tem uma boa comunicação com o Espírito de Deus, você vai ouvir ele. Então, o que embota o teu espírito, que não deixa você sentir Deus? O crente tem que sentir Deus. Não estou dizendo sentir Deus e sempre ficar arrepiado. Estou dizendo não. Eu sinto Deus aqui dentro de mim e não fico arrepiado. Às vezes eu sinto algo muito forte e fico arrepiado. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa, ela diz, puxa, ela está falando coisa comigo, ela diz, poxa, fiquei até arrepiado. Com ela é comum isso, ela sempre fica arrepiada, ela sente essa presença de Deus confirmando alguma coisa para ela. Mas comigo é diferente, mas de vez em quando eu também sinto. Aleluia! Mas uma revelação, nem sempre uma revelação, né? Sempre uma revelação, eu sinto arrepios. Né? Eu não sei o que é, mas nesta hora, enquanto eu estou fazendo vídeo, me parece que alguém que vai me ouvir tem um problema na audição. Solte esta audição agora. Em nome de Jesus, eu já profetizo que você solte essa audição. Se você é surdo, seja curado da sua surdez. Se significa que você não consegue ouvir Deus, que você ouça Deus, que você possa ouvir a minha voz e que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus, se você tem um problema de audição, seja lá o que for, Deus te abençoe agora, em nome de Jesus. Prosseguindo, e é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Eu observo que o dom de profecia em muitas pessoas que Deus usa não estão totalmente aperfeiçoados. Às vezes eles falam em língua, falam uma palavra em português, né, da sua própria língua, e às vezes falam multidões de línguas, e muitas línguas, e fala pouco em português. Quer dizer, esta pessoa ainda vai se aperfeiçoar. E às vezes eu vejo pessoas criticando, não, o pastor tem que orientar, irmão, vai orar mais, vai colocar esses dons mais diante de Deus, né? E eu me lembro que o irmão, ele não sentia a presença de Deus e não saía as línguas. Sentia a presença de Deus e não saía as línguas. Aí os irmãos começaram a criticar, porque você está em pecado, porque assim, não. Depois passou um tempo, as línguas vieram na boca dele. A cada um, Deus se manifesta de uma forma diferente, não é?
Não significa que quando você começa a buscar os dons, logo os dons vão vir. Não! Deus vai trabalhar na tua vida e vai mandar você tirar coisas da tua vida, porque Ele vai te emprestar dons que são santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus quer se comunicar com o seu povo, mas às vezes em determinado lugar, né, só fala em mistérios. Alguma coisa naquele lugar está impedindo que Deus fale claramente, né? Às vezes é como o caso de Pedro. Lembra do lençol que desceu para Pedro e aqueles bichos que na lei era proibido comer, e Deus, Pedro, mata e come. Pedro não entendeu o que era aquilo. Era mistério. Às vezes eu tenho visões e eu não entendo, e eu falo, Senhor, o que é isso? Eu coloco a minha boca no pó e Deus me traz a revelação, né? Muitas vezes acontece isso comigo. Então nós vamos aprendendo, até se tornar um vaso perfeito para a glória de Deus. Não digo que sou perfeito, tenho muito ainda para aprender, mas na área da revelação eu posso ensinar, na área profética eu posso ensinar muita coisa. Aquilo que o Senhor tem me ensinado eu posso ensinar para você. É por isso que Deus me orientou a colocar esses vídeos. Eu sei que muitos serão edificados. Louvado seja o nome do Senhor. Pois também se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Não é verdade? Eu me lembro quando eu estava no exército, eu aprendi a saber o significado de cada toque de corneta. Cada toque de corneta tem um significado, então eu aprendi. Um dos primeiros toques que nós aprendemos no exército é o toque para o rancho. Esse toque todo mundo sabia. Quando tocava o toque do rancho, todo mundo sabia. Hoje eu já esqueci os toques todos, mas tinha toque para tudo, né? Toque para dormir, toque para dar alvorada, para se levantar. Bom, uma certa vez veio ao meu conhecimento de um casal que tinha se separado. Então uma irmã chegou para mim e falou assim, eu vou trazer aqui uma mulher que o marido largou ela, estão querendo vender o apartamento, já se passou um ano e não vende o apartamento, não consegue vender. E ela veio aqui, nós oramos por ela e o Espírito de Deus falou assim, vá lá na casa dela. Eu fui lá no apartamento, um apartamento aqui no Novo Leblon, um big apartamento muito grande. Na época, isso faz mais de 20 anos. E o valor do apartamento dela custava 200 mil reais. Era muito dinheiro naquela época, né? Há mais de 20 anos atrás. Ninguém não conseguia vender. Eu sei que ficava uma parte de 100 mil para o marido e 100 mil para a esposa. E essa esposa estava indo na igreja e ele não estava, eles se separaram, né? E quando eu cheguei lá, que eu botei os pés, Deus me revelou que a macumbeira estava fazendo macumba para o apartamento ficar só para o homem. E a irmã da igreja tinha que morrer. Deus me usou e desfez aquela obra maligna. E eu falei, o seu apartamento será vendido. Passou-se os dias, o apartamento dela foi vendido. Para a glória de Deus. Depois aconteceu outra história em relação ao dízimo, que a irmã veio perguntar para mim, e aí, pastor, o senhor está precisando de ajuda aqui para fazer a tua igreja, o senhor quer que eu fale com ela, para ela dar uma boa oferta aqui para a sua igreja? Eu falei, não, irmã, a senhora não vai falar nada com ela não, porque se realmente ela for tocada pelo Espírito de Deus, ela vai me ajudar. Eu me lembro que ela chegou aqui, deu uma oferta de 200 reais, deu uma oferta de 10 mil reais na igreja onde ela estava indo. Mas, nesse episódio aí, aconteceu uma coisa, sabe? Eu me lembro que eu estava no segundo andar aqui, e o que aconteceu? O diabo entrou pelo segundo andar, apareceu pela janela e falou assim, eu vou te impedir de fazer essa obra.
Ele impediu mesmo a mulher de ajudar aqui. A irmã falou para mim, não, ela tinha que dar os 10 mil reais aqui, porque foi aqui que ela ganhou a benção. Tá vendo? Eu falei, não. Se preocupe com isso, não. Se Deus tocar no coração dela, ela vai entregar aqui. Ela não entregou lá na igreja dela, não, que ela queria se aparecer para o pastor dela lá. E eu me lembro que o que o pastor fez com os 10 mil? Pegou os 10 mil e botou mais um dinheiro e comprou um aparelho novo de som para a igreja. E a igreja já tinha aparelho de som. Deus sabe de todas as coisas. Eu podia muito bem falar para aquela irmã, não, fala com ela que a gente está precisando aqui. E ela disse, ó, se eu falar, ela vai me ouvir. Eu falei, não, irmã, aquilo que Deus tocar no coração dela, ela vai dar. Aí ela deu 200 reais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o diabo me apareceu e disse que ia me impedir. Olha aí, e o diabo trabalhou e impediu mesmo. Mas depois Deus me abençoou de outra forma. Eu me lembro que uma vez um irmão chegou para mim de outra igreja e disse assim, pastor, Deus está me tocando aqui para dar um milheiro de tijolo. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses e nada. Ele apareceu. Um dia ele apareceu aqui. Poxa, pastor, eu disse que eu te prometi mil tijolos e nunca vim aqui entregar o dinheiro para comprar 1000 tijolos e eu não conseguia dormir direito e toda hora eu ia orar e Deus cobrava de mim. Poxa, vocês oram. Não, a questão não é porque eu oro, não. A questão é que ele fez promessa para Deus, para dar 1000 tijolos aqui. Mas aí o irmão veio, deu o dinheiro e nós compramos 1000 tijolos. Esse irmão já até faleceu. Tá vendo aí como é que é as coisas? Quando Deus determina, Deus permitiu o diabo me assaltar, me impedir. Deus é um Deus comunicativo. Nós precisamos entender Deus. Nós precisamos entender Deus, né? Quando minha esposa entendeu que ela tinha que começar um serviço no Instagram, ela começou para comunicação com os irmãos dela. Depois ela entendeu que tinha que abrir a porta para a igreja do Senhor no Brasil. E ela já está com bastante pessoas ouvindo ela pelo Instagram. Ela entendeu isso. Então, pela comunicação dela que ela tem com Deus, pela intimidade, ela veio entender o plano de Deus para a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Então, muitos irmãos cabeça fechada, mente fechada, sabe? Mente fechada, né? Não entende o plano de Deus. Você tem que ter a mente aberta, irmão. Tem que ter a mente aberta. Sai do sistema religioso, busca um batismo com o Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, que ele vai fazer você entender as coisas que ele quer para a tua vida. Aleluia. Versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Todas as vozes têm um sentido. Mas se você falar inglês para mim, eu não vou entender, eu não compreendo o inglês, eu não compreendo, né? Algumas coisas eu compreendo que eu estudei já há muito tempo, mas já esqueci a maioria. Nunca fui me levado. Uma certa vez eu sonhei que Deus mandava eu ir, vai no Japão. Quando eu chegava lá no Japão, eu estava falando japonês. E eu falava japonês e compreendia que todo mundo falava japonês para mim. E a língua japonesa é uma língua e muito difícil de compreender e de aprender. O que Deus estava falando para mim? Em qualquer situação aonde Ele me enviar, Ele estará me capacitando. E quando eu acordei, eu não falava inglês. Mas se você fala, aliás, em japonês, mas se você falar em japonês para mim, eu não entendi, mas não só entendia. Então, trazendo a revelação para mim, Deus estava falando, onde eu te enviar, eu vou estar contigo, eu vou te capacitar naquele lugar. O que eu mandar você fazer. E eu entendi o que Deus estava falando para mim. Aleluia. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro com aquele que fala, e ele é estrangeiro para mim. Então, quantos crentes são estrangeiros com Deus, né? Eles não entendem Deus. Ah, Deus, pensei que o Senhor queria isso.
Ah, Deus, eu pensei que o Senhor queria que eu casasse com fulano. E agora, ó, quebrou a cara, né? Não, quem te enganou foi seus sentimentos. Né? Deus quando fala pra gente, mano, não espere você ficar emocionado para entender Deus, não. Fé não precisa de emoção, não. Fé é crer. Né? Eu não preciso ficar arrepiado para crer alguma coisa, né? Essas pessoas que ficam empolgados, né? Eles ficam empolgados com tanta coisa, chega no final, não entende nada, não entende Deus, porque ele é um estrangeiro para Deus, né? A comunicação dele com Deus não está afinada. Afine a tua comunicação com Deus e você vai entender o que Deus quer para a tua vida. Que Deus te abençoe e vê o próximo vídeo para a glória de Deus.